senador Aníbal Diniz, meu convidado de hoje. Senador, muito boa noite. Boa noite, Alain. Que prazer poder voltar aqui à TV Gazeta, ao seu programa Gazeta Entrevista, para um bate-papo aqui nesse dia do trabalho. Pois é, a última vez que a gente conversou, senador, faz muito tempo, ainda estava naquele período do debate sobre o nome do PT e da Frente Popular ao Senado. As águas já passaram, Perpétua foi escolhida e o senhor foi autor de uma proposta muito importante, que foi a dos soldados da borracha, depois teve que recuar no seu relatório por conta do entendimento com o governo federal. Vamos falar disso também, porque o assunto do dia é a crise entre o governo do Acre e o governo de São Paulo por conta dos haitianos. Senador, eu quero começar lendo aqui o blog do Josias de Souza, colunista político do UOL, no blog do Josias, na blogosfera. Ele diz o seguinte: caso dos haitianos, Alckmin, governador de São Paulo, e Viana se insultam. A crise que eletrifica as relações entre São Paulo e o Acre atingiu seu apogeu no início da madrugada de ontem, quarta-feira. Os governadores Geraldo Alckmin, PSDB, na verdade anteontem, né? Quarta-feira, e Tião Viana, que sempre foram afáveis um com o outro. Eles trocaram insultos em público, um chamando o outro de irresponsável. Alckmin chamou Tião Viana de irresponsável por enviar refugiados haitianos para a capital paulista sem prévio aviso. Viana abespinhou-se. Indago a esse sujeito que governa São Paulo. Tem veio de racismo ou intolerância aos irmãos haitianos em sua atitude? Alckmin deu uma entrevista à rádio Jovem Pan, dizendo que não tinha sido avisado da chegada dos haitianos, e o Acre ficou 3 anos e 5 meses cuidando dos haitianos em Brasileia, Epitaciolândia e agora aqui em Rio Branco, no Parque de Exposições. Senador, como é que o senhor avalia toda essa discussão a respeito desse caso? Olha, se tem uma pessoa que tem autoridade para debater hoje sobre o problema dos haitianos passando pelo Acre, é o governador Tião Viana. Eu sou testemunha do quanto o governador Tião Viana tem se dedicado, juntamente com o secretário de Justiça e Direitos Humanos, secretário Nilson Mourão, e toda a equipe da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, para dar o melhor acolhimento possível a essas pessoas. Os haitianos e as pessoas de outras nacionalidades que têm passado, entrando por Assis Brasil, depois se instalando em Brasileia, essas pessoas que já somam mais de 20 mil, todas foram bem acolhidas, foram alimentadas, foram encaminhadas para tirar o seu documento. Nós fizemos audiência pública da Comissão de Relações Exteriores do Senado lá em Brasileia. Nós trouxemos o ministro da Justiça por 2 vezes, fizemos reunião de trabalho em Brasília e, independentemente da ajuda que o governo do Estado ficou de receber do governo federal, recebeu uma parte, mas não recebeu o suficiente. O governo do Acre, que se diga, não recebeu tudo aquilo que esperava. O governo do Acre manteve até agora um atendimento humanitário, solidário, fraterno aos irmãos haitianos. E o que nós temos hoje de atitude do governo de São Paulo? Vamos comparar o Acre a São Paulo. Olha o tamanho do Acre, olha o tamanho do orçamento do Acre, o tamanho do PIB do Acre, se comparado com o tamanho de São Paulo. É algo abominável o que o governador de São Paulo fez em relação ao governador Tião Viana, porque ele não pode se dirigir ao governador Tião Viana como se o governador estivesse se esquivando de um problema. Na realidade, os haitianos entram no Brasil pelo Acre, mas eles não têm como destino ficar no Acre. Mesmo naquelas situações em que são oferecidos a eles a possibilidade de trabalho aqui, como aconteceu, eu vi lá o diretor da indústria Acreaves, ele precisava de um eletricista e tinha eletricista haitiano. Ele procurou no meio dos haitianos, mas eles não queriam ficar aqui, eles queriam ir para um grande centro, ou para São Paulo, ou para Santa Catarina, ou para o Rio Grande do Sul, ou Paraná. E não está nos planos dos haitianos que vêm para o Brasil permanecer no Acre ou permanecer em Rondônia. A maioria quer ir para um estado do centro-sul do país. Então, o direito de ir e vir é pleno, tanto dos cidadãos brasileiros
quanto dos cidadãos de outras nacionalidades que, porventura, entrem no Brasil. Então, o governador de São Paulo não tem o direito e nem a autoridade para impedir que as pessoas entrem e nem tem o direito de exigir que o governador do Acre agora fique informando cada haitiano que vai entrar em São Paulo. Isso é só o começo. Pelo que nós temos vivenciado aqui no Acre nos últimos 3 anos e 5 meses, com certeza o número de haitianos que vão entrar em São Paulo não serão só esses 400 que foram, não, vão ser muito mais. E o governo do senhor Alckmin trate de se preparar para poder dar assistência, porque nós vamos cobrar isso. Porque o nosso governo, mesmo com toda a dificuldade, não se esquivou de dar o apoiamento necessário, de dar o acompanhamento e de permitir que essas pessoas fossem alimentadas, fossem alojadas e fossem documentadas para poderem se inserir no mercado de trabalho brasileiro. E o que nós temos hoje em relação a essa atitude do governo de São Paulo? Se referia ao governo do Acre como se o governo do Acre estivesse se esquivando do problema e passando a bola para eles. Não se trata disso. O que nós fazemos aqui em termos de acolhimento continua sendo feito. As pessoas deixaram de ser acolhidas e documentadas lá em Brasileia, mas estão sendo recebidas aqui em Rio Branco no Parque de Exposição. Agora, uma vez documentadas, elas ficam livres para se dirigir ao destino que elas quiserem. Desde o início de 2011 até hoje, 20 mil haitianos, senegaleses e até outros cidadãos imigrantes passaram pelo Acre, segundo dados do próprio secretário Nilson Mourão. Exatamente. Já chegaram a São Paulo, ao Paraná, ao Rio Grande do Sul, ao Rio de Janeiro, há muito tempo. De 2011... Eu fiz um pronunciamento em solidariedade ao governador Tião Viana e fui aparteado pelo senador Luiz Henrique, ex-governador de Santa Catarina, e um dos senadores mais respeitáveis do Senado Federal. Ele deu um depoimento pessoal dizendo, olha, em Santa Catarina temos recebido muitos haitianos, temos boas notícias de que são ordeiros, são trabalhadores, são pessoas disciplinadas. E eu estou aqui para me solidarizar com o governador Tião Viana, justamente porque eu sei da missão que o Acre tem desenvolvido nesse acolhimento aos haitianos. Então não cabe a expressão do governador Alckmin para, se referindo ao governador Tião Viana e ao governo do estado do Acre, foi uma expressão infeliz e o mínimo que ele tinha que fazer era se retratar do que ele afirmou. O senhor não acha que essa questão não deveria ter sido melhor tratada pelo governo federal? Não houve falha do governo de Dilma nesse caso? Em dar, o senhor mesmo citou aqui, que o governo federal não enviou os recursos todos que prometeu e o governo do estado teve que arcar do próprio bolso com, inclusive, a alimentação desses haitianos. Não cabia o governo federal ter tomado as rédeas dessa situação? Alan, nós estamos falando de uma situação ultra especial, de uma situação completamente fora do planejamento de qualquer governo, seja do governo estadual, seja do governo federal. O que aconteceu é que da noite para o dia, uma vez a rodovia interoceânica sendo uma realidade, permitiu essa rota se estabelecer. Então, o problema acabou caindo todo no colo do governo do Acre e nós pedimos socorro ao governo federal. Eu, particularmente, sou da opinião de que o governo federal precisava ter dado uma atenção maior ainda, no sentido de criar melhores condições para que o atendimento não caísse só ou pelo menos mais fortemente sobre as costas do governo do Acre. Mas eu devo reconhecer também que se trata de uma situação absolutamente diferente, inusitada, e isso também faz com que o governo tenha uma certa dificuldade em agir diante dessas situações. O senhor também repudiou no plenário do Senado, segunda-feira, a ameaça da Secretaria de Justiça e Cidadania de São Paulo de levar o Acre à Organização dos Estados Americanos sob a acusação de, nos últimos 15 dias, enviar esse grande número de haitianos à capital paulista. Como estão as conversações nesse sentido? Existe essa possibilidade da secretária fazer uma denúncia contra o governo do Acre na OEA? E existe também aquela possibilidade de fechamento de fronteira, como muita gente já aventou, gente até de São Paulo? Como é que está isso? Olha, em primeiro lugar, a secretária de São Paulo foi exagerada ao fazer tal afirmação, porque ela não sabe
não faz ideia do tamanho do sacrifício que o governo do Acre vem fazendo nos últimos 3 anos e 5 meses para dar um acolhimento humanitário aos haitianos e às pessoas de outras nacionalidades que têm entrado no Brasil através do Acre. Então, ela sinceramente não sabia e não sabe do que está falando. Se porventura ela se arvorar a querer representar o Acre tem muito mais motivo para representar São Paulo, uma vez que ficou claro, até na declaração do governador Tião Viana, de que a atitude do governo paulista beirou a intolerância e o preconceito, o racismo com relação aos irmãos haitianos. Isso sim pode ser motivo para uma representação. Mas no nosso caso, do governo do Acre, estamos completamente tranquilos. Eu tenho certeza que o governador Tião Viana está dormindo tranquilamente quando põe a cabeça no travesseiro, porque ele sabe, e a equipe toda que está com ele sabe também do quanto o governo do Acre se empenhou para fazer o seu melhor. Vou dar uma paradinha para o intervalo, volto para falar da questão dos soldados da borracha. O senador Aníbal teve seu relatório que equiparava os salários dos soldados da borracha ao dos primeiro-tenentes, dos pracinhas da Segunda Guerra Mundial, que chegava a R$ 3.800, depois teve que recuar nesse relatório. Enfim, foi aprovado o pagamento dos R$ 25 mil como abono, como indenização aos soldados da borracha, mas a pensão permaneceu em 2 salários mínimos. Como é que Aníbal viu toda essa celeuma, toda essa polêmica, essa briga? Logo após o intervalo, aqui no Gazeta Entrevista. Até já.